Olá, esse é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB. Muito bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia, deputado. Obrigado, um prazer e uma alegria. O assunto de hoje é atenção integral à criança, ao adolescente, ao jovem. Vamos falar um pouco, deputado, das experiências, não só no Brasil, inclusive compará-las, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, Brasil, e o que o senhor viu lá fora em suas viagens internacionais. Vamos falar da viagem para os Estados Unidos. Bom, antes de mais nada dizer da alegria de participar mais uma vez aqui desse espaço e dizer que, enfim, eu venho muito motivado, muito animado, inspirado por aquilo que vi. Eu tenho, já desde o mandato como vereador, desde os mandatos como vereador na capital, eu tenho procurado fazer dos mandatos, utilizá-los como pontes para que a gente possa provocar parcerias, novas iniciativas com cidades que têm um perfil semelhante à cidade de São Paulo. Um perfil populacional, um perfil de problemas parecidos com a cidade de São Paulo. E vivi algumas experiências internacionais, como eu dizia já como vereador, e agora, recentemente, a primeira como deputado, nessa última quinzena, agora do mês de julho, nas cidades de Chicago e de São Francisco, nos Estados Unidos, provocando, né, a possibilidade de novas parcerias em políticas públicas voltadas à questão da defesa e da garantia dos direitos da criança e do adolescente. O que o senhor viu e lhe agradou? E eu digo isso porque, por ser um tema que está dentro da alçada, dentro do seu mandato, o senhor tem um olhar incisivo, um olhar crítico. O que o senhor viu nessa sua viagem? Eu venho militando na questão da criança e do adolescente já há 10 anos. Né? Fui relator da CPI da pedofilia aqui na cidade de São Paulo, ainda quando vereador. Trouxe algumas experiências da capital e como vereador da capital, agora para o mandato de deputado. E trabalhei agora fundamentalmente em 2 cidades norte-americanas, a partir de convites que surgiram, em Chicago e em São Francisco. Em Chicago eu vi, pela primeira vez, aliás, tive a alegria de ver, algo com o qual se aproxima muito do modelo do qual eu acredito de atendimento à criança. Vi concretizado pela primeira vez um modelo assim. No mesmo espaço físico, no mesmo espaço arquitetônico, você ter à sua disposição todos os serviços públicos de atendimento a uma criança vítima de violência doméstica, vítima de violência sexual. Que tipo de serviços? Então, ou seja, por exemplo, nesse centro de referência de Chicago, que é o segundo centro de maior número de atendimentos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem aproximadamente 700 centros de atendimento à criança vítima de violência sexual. 700? 700. Mas apenas 10 como esse que eu visitei nos Estados Unidos, que aliás é o segundo em número de atendimentos. Ele faz em média aí uns 2.000 atendimentos ano. Eles 2.000 atendimentos ano. Eles completaram agora 10 anos de existência, 20.000 atendimentos de crianças vítimas de violência sexual. É um centro de referência e atendimento específico. Só trabalha com crianças, só acolhe, enfim, só tem programas voltados para crianças e famílias de crianças vítimas de violência e de abuso sexual. Né? E o interessante lá, o grande diferencial desse centro, como eu estava dizendo, é que no mesmo espaço físico você tem o espaço destinado ao atendimento policial, ao atendimento em saúde, aos atendimentos na área social, o serviço de assistência social, o atendimento psicológico, e também o espaço da promotoria. Todos esses espaços estão interconectados no mesmo piso, né, térreo, e o que é interessante, que é um diferencial, é que arquitetonicamente toda a arquitetura do centro foi pensada sendo amigável à criança. O espaço todo lúdico, os corredores com cores, com desenhos infantis, o espaço da polícia, onde a criança tá chegando, a família está chegando, você acha que é qualquer coisa, menos um espaço policial. O senhor registrou essas imagens, exatamente. A gente vai exibir no programa, inclusive no seu site, quem quiser conhecer com mais detalhes também, a gente vai exibir aqui. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco da abordagem que se tem e essa conjugação de esforços, né, de Estado para o atendimento. Então, o que eu estava dizendo, né, o que eu vi ali se aproxima muito do modelo no qual eu acredito e que tranquilamente
pode ser um modelo adotado em São Paulo, na cidade, na capital, já não e no estado de São Paulo. Não temos serviços semelhantes? Nós temos serviços, vamos dizer assim, que são semelhantes no projeto, mas nenhum serviço que tenha no mesmo espaço físico, que reúna todos os atendimentos, que esteja adaptado à criança e que tem uma coisa, que é algo que eu destaco lá, que tem uma coisa que é fundamental, que é uma forma de abordagem da criança, de tomada do depoimento da criança, chamada depoimento sem dano, ou depoimento protegido. Que é o quê? Basicamente é o quê? A criança chega naquele atendimento, chega para o atendimento, ela é levada para uma sala completamente adaptada, uma sala que é sala de espelhos, né? Onde ela fica com um profissional treinado, um profissional, uma psicóloga treinada para ouvi-la, para tomar o seu depoimento. E atrás do espelho você tem toda a equipe multidisciplinar. Então você tem o pessoal da saúde, você tem o pessoal da promotoria, você tem o pessoal de investigação da polícia, enfim. Isso para não oprimir nem constranger a criança. E mais, além disso, mais uma coisa importante, evitar múltiplas tomadas de depoimento. Porque um dos grandes problemas, por exemplo, que a gente tem no Brasil hoje, quais são, que a gente tem em São Paulo? A criança vai com a mãe, vai com a família, ela vai na delegacia, toma um depoimento, vai no hospital, outro depoimento, vai num terceiro centro de referência, psicólogo. Cada lugar que ela vai é um novo depoimento. E às vezes conta histórias diferentes, diversas, dependendo do estado de espírito da criança. Exatamente. Até contraditório. O risco muitas vezes de mudar o depoimento, muitas vezes por medo, por receio, por pressão, muitas vezes. E outras vezes, o que é pior, Jorge, é o seguinte: essa múltipla tomada de depoimentos faz uma coisa que a gente chama de revitimização. Ou seja, traumatiza ainda mais. Claro, cada vez que a criança ela tem que falar daquilo, tem que lembrar, ela revivencia aquilo. Então, esse espaço foi todo construído na direção de o quê? Evitar a múltipla tomada. Você toma uma tomada de depoimento, que é gravado, que tem valor de prova jurídica, tem valor de prova em tribunal, você tem um profissional treinado, capacitado para ouvir aquela criança, extrair o melhor daquele depoimento, e aí, a partir daí, ela terminado o depoimento, ela pode ser encaminhada já para um programa de acompanhamento, de aconselhamento psicológico, enfim, de conexão com todos os outros programas de políticas públicas que tem o centro e para qual ela é indicada para não só aquela criança, mas a família. Agora, deputado, dependendo da idade da criança, dependendo do trauma, ela tem uma dificuldade muito grande em verbalizar, em contar a história. Os profissionais estão envolvidos também em mostrar imagens, em tentar entender aquele drama? Com certeza. Você percebe um diferencial no centro onde eu estive, na abordagem. Eles têm uma preocupação grande com a idade da criança, que de acordo com varia-se a idade e varia-se, como você bem lembra, varia a forma de abordagem, varia o que ela fala, varia o que ela tem como simbólico, os seus significados e tudo, mas eles ainda vão além. Que me chamou a atenção também. Eles vão além, porque eles não só diferenciam a abordagem por idade, como eles diferenciam também a abordagem de acordo com a etnia. Porque, enfim, você está numa cidade como Chicago, uma cidade multirracial, quer dizer, eles estavam me dizendo que uma abordagem você tem em relação aos latinos, outra abordagem você tem, por exemplo, em relação aos asiáticos. Por quê? Há determinadas etnias que são mais suscetíveis, mais sensíveis à violência, outras são mais resistentes, enfim. Tem toda uma forma de olhar para a criança, eu diria, altamente humanizada e sensibilizada. Sim. Agora, a proximidade com a criança. Muitas vezes a criança necessita a presença de um adulto, um pai, um tio, a mãe, e a criança às vezes é forçada a contar a história. Aquela que contou para o adulto tem que contar e repetir. Como fica esse tipo de abordagem com tantos profissionais envolvidos? Então, na verdade, ela não tem contato. A criança não tem contato com muitos profissionais. Ela tem contato com um profissional que a acompanha. Todos esses outros profissionais, a equipe, ficam atrás, vamos dizer assim, atrás do espelho. Né? Terminou o depoimento, eles têm uma salinha do lado, eles se reúnem ali, conversam, faltou alguma coisa, tem alguma coisa que não ficou clara, tem um detalhe, para ver se volta ali ou não. Aliás, uma outra coisa interessante de se ver é que um profissional, para ser o entrevistador, para ser capacitado a fazer uma entrevista como essa com a criança, além de todo o curso de preparação, de formação e tal, ele passa por uma experiência de, no mínimo, 100 entrevistas que ele acompanha como observador, para depois se iniciar como entrevistador. Então você percebe com isso, né, uma preocupação grande em se minimizar
o dano possível no atendimento à criança, que infelizmente muitas vezes acontece em muitos. O senhor visitou essa sala de depoimento, em que ela difere de uma delegacia ou de um hospital quando acontece o depoimento? Pegamos uma criança traumatizada que apanha dos pais ou de parentes, ou que foi estuprada, quer dizer, qual é a diferença, deputado? A criança está num espaço onde ela, aliás, todo o desenho arquitetônico desse centro de referência lá de Chicago, todo o desenho arquitetônico, você percebe que houve uma preocupação. Por exemplo, você tem uma quantidade grande de janelas e de paredes que são vidros, são feitas de vidros, para criar um ambiente onde a criança perceba a transparência, onde ela possa se sentir mais segura, onde ela possa perceber onde estão as pessoas, enfim, você percebe tudo isso feito de forma a protegê-la, a minimizar qualquer tipo de dano nesse sentido. Só comparativamente, quando eu fui relator da CPI em 2009, a gente fez uma visita a um grande centro de referência aqui em São Paulo. E qual não foi a surpresa? Porque à época eu propunha o seguinte, falei, gente, nós temos que fazer CPI, mas não é CPI de espetáculo. Não é CPI de trazer criança aqui na Câmara, ou de trazer família para ficar expondo, para ficar fazendo depoimento, para ficar botando capuz, enfim, para ficar fazendo um tanto de coisas, que no final das contas, além de revitimizar, não resolvem absolutamente nada. O que a gente tem que fazer é percorrer o caminho que essa criança e essa família estão percorrendo e saber quais são os problemas, em que condição ela é atendida. Esse profissional que está atendendo é capacitado e o espaço físico está adaptado. Qual não foi minha surpresa ao ir a um dos centros de referência aqui de São Paulo, que na época eram apenas 2, quando eu vi que no mesmo espaço era atendido um homem de rua, tinha lá um dependente químico, extremamente agitado, e junto na mesma sala, uma sala pequena, uma criança fazendo o depoimento de que havia sido abusada. Quer dizer, sem a menor preocupação com a preservação da criança. Então a gente precisa avançar muito, porque muitas vezes esses são detalhes que passam despercebidos do poder público, que passam despercebidos da população, e esses detalhes do espaço físico são fundamentais para a gente ter um atendimento integral e acolhedor para a criança no sentido de preservá-la, porque já basta o abuso e a violência. Não vamos nós, como Estado, nós como sociedade, perpetuarmos esse abuso. Além desse espaço dedicado aos depoimentos, vamos acompanhar também imagens dos 2 outros espaços que o senhor também visitou e dedica, quer dizer, são grandes centros, o senhor falou que acolhem pelo menos 2.000 atendimentos ano. O que o senhor percebeu no mobiliário, ele é amigável para as crianças? Então, eu tenho um detalhe do consultório que me chamou a atenção, isso é uma coisa... Como médico, eu sempre defendi um espaço específico para o atendimento da criança, acolhedor para a criança, né? Esse foi um dos detalhes, aliás, que a gente percebeu nas andanças na época da CPI, do quanto os nossos hospitais, onde as crianças eram recebidas, a gente não tinha um centro adequado. E aqui, lá no centro de Chicago, a gente vê uma imagem, por exemplo, do consultório médico, né, onde eu lembro que eu entrei no consultório, lá são 6 pediatras. Ao todo são 130 funcionários. Esse é um dos consultórios. É isso, você vê a imagem, o detalhe da sala toda pensada para acolher a criança. Eu entrei, me lembro da surpresa quando eu vi, na maca de atendimento da criança, eu vi um Muppet, né? Um bichinho ali pronto e preparado, vestido, esperando a criança, né? E vestido como a criança também está vestida, né? Para gerar a identificação. Mas ali no fundo, ao lado direito da sala, você tem também ali um aparelho que faz a fotografia computadorizada já para documentação das lesões corporais e tal, enfim. Você percebe todo o ambiente trabalhado para isso, né? E eu estava te falando, não se sente no Instituto Médico Legal fazendo corpo de delito. Exatamente, assim como quando ela vai naquele espaço ali da delegacia e tal, que está dentro. Quer dizer, você tem profissionais que foram capacitados especificamente para lidar com a criança, para recebê-la, para conversar com ela, enfim, para acompanhá-la, para estar junto, né? Então, isso faz toda a diferença. Aliás, um outro detalhe nessa visita ao centro que me chamou a atenção, eu estava perguntando para a diretora do centro, né, escuta, qual que é o grande nó que vocês têm aqui, qual que é o grande problema que vocês têm no atendimento à criança vítima de violência sexual? Qual que é o grande problema que vocês enfrentam? Ela falou, o grande problema que a gente enfrenta é o tempo. É o tempo entre a denúncia via telefônica e a efetiva ação do poder público no sentido de preservar essa criança. Falei, puxa vida, a gente também tem um problema terrível, né, em São Paulo e no Brasil hoje com isso, porque matéria recente do Jornal Diário de São Paulo,
apontava que entre uma ligação para o Disque 100, que é nacional, que aliás é um erro, Sim. Né? O Disque 100 nacional, imagina, recebendo ligações do Brasil inteiro. Como é que vai saber a realidade? Entre o momento da denúncia até a chegada da denúncia, por exemplo, ao Ministério Público aqui em São Paulo, chegava a demorar até 3 meses. 3 meses. Né? E eu, enfim, falei, pô, essa é uma angústia que a gente tem também. Então, eu falei, mas só por curiosidade, qual é o tempo médio de demora de atendimento que está gerando esse estresse em vocês? Ela falou, o tempo médio de demora é de 24 horas. Né? Quer dizer, a gente está falando de uma realidade completamente diferente. Num estado, o estado de Illinois, onde eles têm uma lei que impõe que a criança tem, entre o momento da denúncia e o momento da tomada de posição de alguma intervenção do Estado, obrigatoriamente tem que ser em 24 horas. Chegou a denúncia, o agente público vai à casa da criança, exatamente, detectar. A criança está sendo vítima de violência, ela está sob risco alguma coisa? Bom, se ela está sob risco, imediatamente é obrigatório ao Estado preservar essa criança, impedir que ela enfim, continue sendo vítima de violência. Aí, bom, se é o pai, é o padrasto que está dentro de casa, e é ele o principal agente da violência, o ideal é que ele seja retirado desse ambiente. Se não consegue detectar, mas o ambiente como um todo é um ambiente de violência, eles levam a criança para uma família substituta, que em geral é um familiar que é próximo. Mas tira da convivência. Mas tira daquele espaço de risco. Né? Então você percebe diferenças nesse sentido. O que o senhor viu em Chicago, por exemplo, a gente pode até mostrar a imagem do prédio. Chicago é uma cidade grande, industrializada, não tanto quanto São Paulo, né? Não se compara em porte, mas também tem os mesmos problemas de violência. Eu também viu e visitou nos quadros o que se verifica, por exemplo, neste centro aí. Qual é o tipo de chega? Qual é a diferença desse e um Pérola Byton em São Paulo? Esse local esse é o prédio da prefeitura, da secretaria, da Secretaria de Serviços Voltados à Família e Assistência Social. Né? Os problemas são muito semelhantes. A gente tem uma ideia. Recebido aí? Esse é no centro, né? Você vê lá voltando ao centro, nas paredes do centro, os corredores já todos interconectados, ligados, adaptados. Né? Essa é uma outra imagem de um outro centro de acolhimento em São Francisco. Esse centro de São Francisco faz uma atenção diferenciada, eles fazem um trabalho de prevenção. Aliás, esse local é muito interessante pelo seguinte: esse local em São Francisco, que faz um trabalho de prevenção em relação principalmente à violência doméstica, surgiu a partir do trabalho de um médico, há 30 anos atrás. Ele fazia médico pediatra, ele fazia os atendimentos das crianças vítimas de violência no hospital local. E ele percebeu a falta de estrutura e a falta de articulação de uma rede para cuidar dessa criança e dessas famílias. Ou seja, conjugação de esforços. É isso, e mais do que isso, como é que se trabalharia na prevenção? Essa é a fachada do prédio, que era um antigo prédio de 1812, um prédio do Corpo de Bombeiros, que hoje está readaptado para esse trabalho de prevenção. Bem centralizado, aí o trabalho das crianças aí, as mãos. O trabalho das crianças, a defesa dos direitos da criança, né, a garantia dos direitos da criança. O espaço lá em Illinois, né, aí um escritório central para captação e distribuição de recursos e parcerias entre as entidades que trabalham com a criança. Esse um outro espaço também que a gente ocupou nessa visita, né, lá na Secretaria de Direitos Humanos de Illinois. Né. O senhor teve contato com autoridades e, inclusive, o secretário trocou experiências? Exatamente. Parcerias podem ser costuradas também? É o que a gente propôs, uma parceria de imediato, de troca de experiências e de informações. Né, o fato de ser membro da Comissão de Direitos Humanos aqui, a gente já trabalhou a possibilidade de uma parceria e uma conexão entre a Comissão de Direitos Humanos de Illinois e a Comissão de Direitos Humanos de São Paulo, na troca de experiências, e fundamentalmente eles estão fazendo um trabalho nesse momento muito voltado à questão do bullying, prevenção do bullying nas escolas. Né? Que é uma preocupação mundial. É isso, e também é uma preocupação brasileira, que eu acho que é uma coisa que a gente pode trocar muita experiência. Né? Eu percebo o seguinte, que o Brasil está crescendo muito, avançando. Houve uma evolução reconhecida dos 20 anos para cá. Do Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo. Já é um grande ganho. Aliás, quando eu falava, eu acho que duas coisas nos diferenciam, né, como país. Primeiro,
o grande marco regulatório de leis aí, que é o que de defesa dos direitos da criança, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma conquista brasileira que já tem mais de 20 anos. É vitrine mundial. Segundo, o grande avanço que a gente tem são os conselhos tutelares, que são uma figura única, eu diria, no mundo. Os conselheiros de direitos. Enfim, são experiências interessantes que a gente vive, mas eu creio que assim, nós avançamos, né, nessa área da criança. Nós avançamos muito na questão da violência sexual, da violência e da violência sexual contra a criança. Há 10, 15 anos atrás, pouquíssimo se falava sobre isso. Hoje em dia há uma sensibilização, há um despertamento da população muito maior, né? Mas o fato é que a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Qual é a visão que eles têm do nosso tratamento dispensado às nossas crianças e adolescentes que são vítimas de violência? O que eu percebo, aliás, eu venho fazendo isso já há alguns anos, né? Eu visitei alguns centros, visitei centros de referência na África do Sul, né, em Johannesburg, em Cidade do Cabo, trocando experiências, também na cidade de Barcelona, na Espanha, tal, e agora nos Estados Unidos. O que eu percebo é que existe um respeito muito grande por aquilo que a gente faz no Brasil, né? A dimensão do país, a dimensão... A demanda também, a quantidade de crianças aí que são dispensadas em caçambas de lixo. Um negócio terrível. Até uma notícia recente, uma criança atropelada por uma viatura do Estado, a mãe entra contra o Estado pedindo uma indenização de 200 mil, a ação 13 anos esperando, dormitando aí no Tribunal de Justiça. O próprio desembargador pediu desculpas. Aliás, é o que a gente está falando. Para mim, um dos principais avanços que a gente precisa conquistar está exatamente no olhar do Estado para o cidadão, para a criança, para a mãe, num olhar humanizado e diferenciado. Outro dia eu usava a tribuna aqui da Assembleia, falando sobre isso que você estava lembrando aqui agora, sobre descarte de bebês em caçambas e tal, e dizendo o seguinte, falando assim, quem é mais desumano? Quem é mais desumano? A mãe, que no desespero joga seu filho, o médico, que durante o pré-natal não foi capaz de perceber que essa mãe não tinha condição de criar aquele filho, iria descartá-lo, enfim, ia fazer o que fez, ou o Estado, que não oferece para essa mãe, não está claro para essa mãe a possibilidade de dar essa criança para adoção, os mecanismos de adoção, ou os mecanismos do Estado de amparo a essa mãe que pode estar vivendo uma situação de desespero. Né? Tá. Sem contar o atendimento psiquiátrico, que às vezes não é só desespero, é problema psiquiátrico e tal. Mas quem que é mais desumano? Ou o político, que muitas vezes também utiliza-se desses dramas, né? E expõe esses dramas familiares, o drama da criança, para a promoção, e, enfim, tendo também um olhar desumanizado e um olhar uma prática que revitimiza. Então, eu acho que o principal avanço que nós temos que ter é especificamente nesse olhar do Estado. Duas questões muito breves para encerrar nossa conversa, e eu acho que é da atenção do nosso telespectador essa informação. Primeiro, o senhor, dentro de uma casa de leis, como um parlamentar, o que o seu mandato pode fazer para trabalhar mais pela humanização, pela otimização desses esforços no atendimento à criança, e o segundo, na colaboração do cidadão e a questão do Observatório da Infância. Como o cidadão também pode entrar nessa batalha e ajudar? Boa, eu não quero antecipar muito aqui as ideias. A gente tem aí, nós estamos trabalhando pelo menos 3 ideias, 3 projetos de lei que devem estar saindo nos próximos dias, a partir dessas experiências, a partir do que a gente viu e daquilo que a gente acha que pode aprimorar em termos de leis, né? Mas o que é fundamental é a gente fazer um trabalho de despertamento, de sensibilização da população, nas escolas, nas igrejas, nos sindicatos, enfim, para que as pessoas olhem para essa questão da criança de uma forma diferenciada. Porque o grande problema é o seguinte, tudo que a gente discutiu aqui, Jorge, é o atendimento depois do que aconteceu, sim, é o recurso que foi enviado depois do que aconteceu, é a política pública para cuidar dessa criança, dessa família depois do que aconteceu. E a prevenção? Eu vi, por exemplo, um trabalho lá em São Francisco, que a gente estava vendo aqui agora há pouco, que o trabalho começou com aquele médico 30 anos atrás, em que ele fazia um simples apelo. Como é que começou o trabalho? Eles deixavam um telefone à disposição, tá, uma linha lá à disposição, e eles faziam chamadas na cidade com cartazetes dizendo o seguinte: se você está estressado, você está angustiado, você está vivendo algum drama, e em algum momento você é tentado, você está querendo agredir seu filho, liga para a gente. Se você está vivendo um momento difícil, dramático dentro de casa, ligue para nós. E o trabalho deles é o quê? As pessoas ligam, e o trabalho deles é um trabalho de aconselhamento, falando, olha,
olha, é assim, teu filho não está dormindo, não adianta você ficar chacoalhando, batendo e tal, porque isso não vai resolver. Enfim, eles têm todo um trabalho voltado à prevenção no sentido de apoio à família. Preservar então, a família e a assim, criança. nós precisamos, de imediato, fazer com que a escola olhe para isso de forma diferente, fazer com que a família olhe para isso de forma diferente e lembrar sempre o seguinte, nenhuma política pública vai ter sucesso, nenhuma lei vai ter sucesso se a gente não levar em conta que isso tudo, a violência doméstica e a violência sexual contra a criança e adolescente, fundamentalmente acontece dentro de casa. É a família que a gente precisa fortalecer. E aí, olhar com carinho para as questões de moradia, as condições de moradia. Cidadania, valores. Emprego, a questão social, saúde, enfim, um tanto de coisas. Esse é um tremendo desafio. Mas acho que a gente está aqui exatamente para tentar superá-lo. Vamos perseverar nesse tema. Muito obrigado por sua entrevista, deputado. A gente já deixa o convite para uma outra oportunidade como essa. Muito obrigado. Obrigado. Senhor deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB, você ficou por dentro da política. Obrigado por sua audiência.